Olá, caros amigos e irmãos. Desejo que vocês estejam bem e desfrutando da paz e do cuidado de Deus neste momento de incertezas, apreensão e ansiedade. Num momento como este, em que muitas pessoas estão confinadas dentro de casa, uma das perguntas mais recorrentes tem sido esta: o que eu vou fazer trancado dentro de casa o dia todo? Aqueles que têm filhos pequenos se perguntam: o que eu vou fazer com essas crianças trancadas o dia inteiro dentro de casa? Parece uma pergunta banal, uma pergunta simples, mas esta é uma das perguntas mais importantes que podemos fazer neste momento. Temos que pensar com muito cuidado na resposta a esta pergunta: o que eu vou fazer com o meu tempo? Sabe por quê? Veja esse texto. Nosso tempo pertence a Deus. De nenhum talento que nos concedeu requererá Ele mais estrita conta do que de nosso tempo. O que eu vou fazer com o meu tempo? É uma pergunta importante, sim ou não? Estamos em meio a uma guerra espiritual, o grande conflito. E nessa guerra não existe quarentena, não existe pausa, não existe feriado, não há um segundo de descanso sequer. A batalha é diária e constante. E nessa guerra, na qual todos nós estamos envolvidos, só existem dois lados. De um lado está o exército liderado pelo grande, poderoso e invencível general Jesus Cristo. E quais são os objetivos dele para aqueles que se alistam em seu exército? Ele mesmo responde: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estes são os planos de Cristo para aqueles que decidem se alistar em seu exército: paz, vida plena, salvação, liberdade. Mas do outro lado está o exército liderado por Satanás. E quais são os planos dele para os que se alistam em suas fileiras? O diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Satanás não deseja nada além da destruição daqueles que se alistam em seu exército. É estranho pensarmos em um general que deseja e trabalha pela morte de seus próprios soldados. Mas esse é o caráter de Satanás. Por isso eu quero reforçar: Satanás não é um ser inofensivo e Satanás não é nosso amigo. Mas tem um detalhe aqui. Ele não tem nenhuma pretensão de lutar contra Cristo porque sabe que é uma luta desproporcional. Cristo pode destruí-lo com um simples sopro de sua boca. Na verdade, Cristo nem precisaria se dar ao trabalho de assoprar. Bastaria apenas pensar e Satanás desapareceria completamente. Como Satanás sabe que não é possível vencer a Cristo, então ele volta suas armas contra aqueles a quem o Salvador ama, você e eu. Se Satanás pudesse, nos despedaçaria nesse exato momento. Mas Deus é um poderoso escudo e ele sabe disso. Por isso ele precisa de uma estratégia diferente para nos atingir. E a Bíblia nos revela qual é. O grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Como ele então não pode nos destruir imediatamente, sabendo que Deus é nossa proteção, então ele procura nos enganar de tal forma que consiga nos afastar de Deus, nos afastar dessa proteção, nos tirar desse escudo, muitas vezes de maneira imperceptível. E uma vez afastados de Deus, nos tornamos presa fácil para Satanás. E se ele puder nos manter assim, enganados por tempo suficiente, afastados de Deus, muitas vezes sem percebermos, então ele conseguirá o mesmo resultado: nos destruir. Esse vigilante adversário se intromete em cada compartimento do lar, em toda a rua, nas igrejas, confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda parte a mente e o corpo de homens, mulheres e crianças. Esse astuto inimigo não está brincando, mas infelizmente muitos estão brincando com ele, ou de forma deliberada ou por ignorarem as suas estratégias. Pouca inimizade há contra Satanás e suas obras, porque há tão grande ignorância a respeito de seu poder e maldade. Não sabem que seu inimigo é um poderoso general, que domina a mente dos anjos maus. Satanás tem o poder de dominar até a mente dos próprios anjos maus. Espera aí, anjos são seres inteligentes, e muito mais inteligentes do que nós, seres humanos. Se Satanás é capaz de controlar a mente de seres muito mais inteligentes do que nós, então quão facilmente ele consegue controlar a mente de seres inferiores como nós? Isso é muito sério.
Não brinque com o diabo. Ele é muito mais esperto do que você e do que eu. O inimigo pode se disfarçar de inúmeras maneiras para atingir o seu objetivo. Por isso precisamos ter muito cuidado com a ideia de que, não tem nada a ver, eu não sou afetado por essas coisas. Observe o próximo texto. Satanás está preparando seus enganos para que na última campanha contra o povo de Deus não compreendam que é ele. Embora algumas almas iludidas sustentem que ele não existe, ou afirmem que isso e aquilo não tem nada a ver, Satanás as está aprisionando e, em grande medida, trabalhando por meio delas. Você percebe a seriedade disso? A ignorância quanto às estratégias do inimigo não nos isenta de sermos usados por ele. Aliás, quanto mais ignorantes formos, ou quanto mais autossuficientes nos sentirmos, melhor para ele. Diante de um inimigo tão inteligente, tão astuto como esse, o que pobres seres humanos podem fazer? Como você e eu podemos evitar ser enganados, derrotados e destruídos? Só existe uma forma: se seguirmos as ordens e permanecermos ligados a alguém que seja mais inteligente do que ele, que seja mais poderoso do que ele. Você conhece alguém assim? Claro, Jesus Cristo. Por isso nosso Salvador nos adverte: permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Este é o grande segredo de uma vida cristã vitoriosa. Não basta apenas atender ao convite de Jesus quando ele diz: vinde a mim. É preciso não apenas vir, mas permanecer nele. E como fazemos isso na prática? Estudo diligente e individual da Bíblia e a prática da oração particular são essenciais. Ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora que seja. O coração previamente ocupado com a palavra de Deus é fortalecido contra Satanás. Oração e estudo, estudo e oração. Isso é muito importante. Muitos se queixavam dizendo assim: eu não tenho tempo para isso. Bom, agora você tem. Esta circunstância que estamos vivendo diante dessa epidemia é uma grande oportunidade não apenas de aproveitarmos o nosso tempo, mas também de examinarmos o nosso próprio coração e individualmente verificarmos se não estávamos buscando a Deus, se não estávamos estudando a Bíblia e orando diariamente, por falta de tempo ou por falta de interesse. O que mais temos agora é tempo. Portanto, façamos essa reflexão pessoal. A porta da graça ainda está aberta. Não temos muito tempo, mas ainda temos tempo para a mudança. E não temos apenas tempo, mas também poder à disposição na pessoa do Espírito Santo. Estudo das Escrituras e oração são essenciais para a vida cristã vitoriosa. Porém, se não estivermos atentos, Satanás pode nos enganar até mesmo neste ponto. Ele é capaz de enganar e vencer mesmo pessoas que estudam a Bíblia e oram diariamente. Como assim? Você já ouviu falar das duas naturezas? A carnal e a espiritual? É comum ouvirmos pessoas dizerem assim: a natureza que você alimentar mais é a que será vencedora. A natureza que você alimentar mais. Vamos pensar na seguinte situação. Temos aqui as duas naturezas e os alimentos apropriados para fortalecer cada uma delas. Imagine que o indivíduo passa 6 dias da semana alimentando sua natureza espiritual, de segunda a sexta em íntima comunhão com Cristo, em diligente estudo da Bíblia, em oração. E aos sábados ele dá uma porção ainda maior de alimento. Desse jeito, sua natureza espiritual se tornará extremamente forte, robusta, poderosa, certo? Mas espere aí, faltou um dia da semana. O que ele faz no domingo? Bom, no domingo, somente no domingo, só uma vezinha por semana, ele assiste os filmes de Hollywood, as séries da Netflix, assiste novelas, programas de TV impróprios, acessa conteúdos indevidos da internet, ouve alguns tipos de música. E isso alimenta a sua natureza carnal. Olhe bem para este quadro. Faça um cálculo simples e me responda. Qual natureza está sendo mais alimentada? Qual está recebendo mais alimento? Evidentemente, a natureza espiritual. Portanto, qual será a vencedora? Com base na ideia defendida por muitos, a natureza espiritual será a vencedora, porque é a que está sendo mais alimentada. Qual seria, portanto, a conclusão lógica disso tudo? A conclusão lógica desse raciocínio seria que podemos separar um dia da semana, ou um momento a cada dia, para consumir o que o diabo propõe e o que o diabo produz,
Porque isso não afetará a natureza espiritual, pois ela está sendo mais alimentada, ela está recebendo mais alimento do que a carnal. Isso faz sentido? Percebe o perigo dessa ideia? E é nesse ponto que milhares de pessoas estão sendo facilmente enganadas. Elas pensam assim: bom, eu estudo minha Bíblia e oro todos os dias, eu estudo a lição da escola sabatina diariamente, eu dou estudos bíblicos, tenho cargos na igreja, faço obras de caridade, eu sou até um pregador. Minha natureza espiritual está bem alimentada. Por isso essas coisinhas do mundo não vão me afetar. Esse filminho não me influencia. Esse seriado, essa novela, nada disso me influencia. Minha natureza espiritual está sendo bem fortalecida, obrigado. Pronto. Era tudo o que Satanás queria. E ao final de todas as coisas, estas são as pessoas que dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome nós fizemos tantas coisas. E ouvirão as duras palavras: nunca conheci vocês. Se afastem de mim, praticantes da iniquidade. Na realidade, amigos, não é a natureza que é mais alimentada a que será vencedora, mas a natureza que é alimentada. Você pode questionar: mas espera aí, Leandro. No quadro que você mostrou, está claro que a natureza espiritual está sendo alimentada também. E muito bem alimentada. Muito mais alimentada do que a natureza carnal. É verdade. Mas vamos dar mais uma olhadinha no quadro. Se alimenta a natureza espiritual durante 6 dias da semana e alimenta a natureza carnal apenas um dia, o que acontece nesse dia que alimentei a natureza carnal? A natureza carnal irá roubar e destruir sutilmente o alimento dado à natureza espiritual. Ou seja, a natureza carnal irá sutilmente minar as energias, sugar as forças, retirar a nutrição da natureza espiritual, até finalmente matá-la. E então, como Laodiceia, nos sentimos ricos, abastados e de nada tendo falta? Dizemos: minha natureza espiritual está bem alimentada, obrigado? Sem sabermos que estamos completamente destituídos de nutrição espiritual, ou seja, somos totalmente pobres e estamos completamente cegos e nus. O que aconteceu aqui? É simples. O efeito do alimento dado à natureza espiritual é totalmente anulado pelo alimento dado à natureza carnal. Por isso nos foi revelado o seguinte: mais do que qualquer outra coisa, estão os divertimentos contribuindo para anular a operação do Espírito Santo. Se isso é tão sério em relação a alguém que passa 6 dias em comunhão constante com Deus e negligencia apenas um, que dirá quando trazemos isso para o âmbito diário? Ou seja, se diariamente alimento a minha natureza espiritual por algumas horas pela manhã e alimento a minha natureza carnal, mesmo que por alguns minutos no restante do dia, os minutos carnais anulam completamente as horas espirituais. O quadro é ainda mais trágico se consideramos que muitas vezes o tempo é inverso, ou seja, passamos minutos alimentando a natureza espiritual e horas alimentando a carnal. Quero reforçar isso. Posso estudar muito a Bíblia diariamente, posso passar horas com Deus em oração todos os dias, posso estudar diariamente a lição da escola sabatina, posso dar muitos estudos bíblicos, ter cargos na igreja, fazer muitas obras de caridade, posso até ser pregador. Mas se ao mesmo tempo estou assistindo às produções de Hollywood, aquelas séries da Netflix, se estou me alimentando de novelas, sejam elas brasileiras, mexicanas ou até mesmo supostamente bíblicas, se estou assistindo aqueles programas de TV impróprios, se estou acessando conteúdos indevidos na internet, se estou ouvindo músicas que me afetam negativamente tanto física quanto mentalmente, todas essas coisas que alimentam a natureza carnal, de forma simples e eficaz, anulam completamente o estudo da Bíblia, a oração e demais atividades espirituais. Anulam completamente a operação do Espírito Santo e isso é muito sério. Por isso a importância da pergunta: o que farei com o meu tempo nesses dias de confinamento? Não dê o seu tempo a Deus e a Satanás. Quando tensionamos deliberadamente servir aos dois ao mesmo tempo, Satanás sempre vence. A gente só não percebe isso. Me permita usar uma analogia para explicar melhor essa questão. E me dirijo evidentemente àquelas pessoas que têm luz à disposição, que têm conhecimento e todas as oportunidades e privilégios de conhecer e praticar a vontade de Deus. Imagine um balde. Ele está cheio de cimento, um cimento endurecido. Você deseja muito encher esse balde com água. Porém, cada vez que você despeja água sobre ele, o que acontece? A água escoa, escorre para fora. Ela derrama. O balde não consegue reter.
Por mais que você despeje um caminhão-pipa cheio de água, ela vai continuar derramando. Para que você consiga encher o balde com água, para que essa água seja retida no balde, o que você precisa fazer? Arrancar esse cimento, tirá-lo do balde, esvaziar o balde disso que está impedindo a retenção da água. Observemos agora a mesma situação dentro do contexto espiritual. O balde é minha mente. Desejo enchê-la da água do Espírito Santo que vai limpando o meu caráter. Mas minha mente está cheia do cimento endurecido das produções de Satanás. Então despejo diariamente jarros e jarros da água do Espírito Santo, estudo da Bíblia, oração, estudo da Bíblia, oração. E acredito que meu balde, minha mente, está cheia do Espírito Santo. Muitas vezes até me gabo disso. Eu sou um homem de Deus, sou cheio do Espírito Santo. Quando na verdade, o que está acontecendo? A água do Espírito Santo está escoando, escorrendo, derramando para fora. A mente não está retendo absolutamente nada. E eu não percebo isso. Posso então despejar um caminhão-pipa de água, posso orar mais, posso estudar ainda mais a Bíblia, posso participar de retiros espirituais, de congressos espirituais, podemos participar de vigílias, fazer jejuns, etc. O que vai acontecer? A água continuará jorrando para fora. Nada será retido, nada será aproveitado. E vou continuar acreditando que estou cheio do Espírito Santo. Percebe o perigo disso? O que eu preciso fazer então para que a água, a influência do Espírito Santo, seja reconhecida, mantida, retida? Esse bloqueio, o cimento endurecido dessas produções midiáticas precisa ser arrancado, precisa ser imediatamente removido do balde, da minha mente, da minha casa, da minha vida. Por outro lado, há pessoas que não se sentem cheias do Espírito Santo e, por não entenderem essa realidade que acabamos de apresentar, dizem assim: Leandro, ore por mim, ore pela minha vida espiritual. Eu estudo a Bíblia todos os dias, eu oro todos os dias, eu busco a Deus fervorosamente, mas minha vida cristã não progride. Parece que as minhas orações não passam do teto. Em muitos casos, não é que as orações não passam do teto, é que a água do Espírito Santo está escoando por causa daquilo com que a mente tem sido preenchida dia a dia. É claro que Deus tem poder para agir mesmo em uma mente endurecida, principalmente na mente daqueles que até então não tiveram a oportunidade de conhecer melhor as coisas celestiais. Mas o que dizer da ignorância voluntária? O que dizer da rejeição deliberada da luz recebida e conhecida? Será que Deus irá forçar a entrada na mente? Será que Deus vai arrancar de nossa mente aquilo que claramente nós estamos colocando por vontade própria? Deus irá forçar contra a nossa vontade? Ele não deverá esperar que sua voz seja ouvida e que abramos a porta voluntariamente? Não irá aguardar que desobstruamos as vias de acesso à mente? E não é desobstruindo as vias de acesso, o caminho da mente, que nós demonstramos que queremos que o Espírito Santo entre e atue? Por isso, o Espírito de Profecia adverte: não podemos avançar na experiência cristã enquanto não afastarmos do nosso caminho tudo quanto nos separe de Deus. Afastar do caminho as coisas que nos separam de Deus, esse trabalho é nosso, irmãos. A mente é o campo de batalha deste grande conflito e só existe um meio pelo qual Satanás pode ter acesso à nossa mente para corromper o nosso caráter. Esse meio são as avenidas da alma, os nossos sentidos. E aqui quero me referir de forma especial à visão e à audição. Por isso a importância da pergunta: o que vou fazer nesses dias de confinamento? O que vou ouvir, o que vou ler, o que vou assistir? O que vou acessar? Quais serão minhas conversas? O que oferecerei para os meus filhos? Todos devem vigiar os sentidos. Do contrário, Satanás alcançará vitória sobre eles. Deves tornar-te fiel sentinela de teus olhos, ouvidos e todos os sentidos, se quiseres dominar a mente e impedir que vãos e corruptos pensamentos te manchem a alma. A oração e o estudo da Bíblia são armas poderosas, mas diligente esforço deve juntamente ser empregado se quisermos obter a vitória. Cristo não disse apenas orai, ele disse orai e vigiai. E considerando a questão das avenidas da alma, a advertência bíblica é esta: o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. Gostamos da parte desse texto que diz: as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, seu pão lhe será dado, suas águas serão certas.
Mas muitas vezes ignoramos que essas bênçãos são prometidas aos que tapam os ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecham seus olhos para não ver o mal. Os que desejam ter a sabedoria que vem de Deus devem fechar os olhos para não verem nem aprenderem o mal. Devem fechar os ouvidos para que não ouçam o que é mal e não obtenham o conhecimento que lhes mancharia a pureza de pensamentos e de ação. É bem verdade que o mal está por toda parte e estamos sujeitos a vê-lo em quase todo lugar. Porém, a advertência bíblica refere-se àquilo que escolho ver e ouvir, aquilo que decido voluntariamente contemplar. Por isso, o salmista tomou uma decisão. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Não porei coisa má diante dos meus olhos. O que eu estou pondo diante dos meus olhos? O que eu estou pondo diante dos olhos da minha família, dos meus filhos? Está edificando ou está anulando a operação do Espírito Santo? Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à alma. Devem esquivar-se de ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Não devem permitir que a mente se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas possa sugerir. Podemos rogar ao Senhor que nos proteja a mente das influências dos males que estão ao nosso redor neste mundo corrompido pelo pecado. Mas o mal que tenho visto é este que inevitavelmente está ao meu redor? Ou o que voluntariamente tenho posto diante de mim por meio das telas? Alguns podem raciocinar e dizer o seguinte: eu assisto o que eu quero, acho que não tem nada a ver, essas coisas não me afetam, não me influenciam. Eu sei que nessas produções que assisto tem sempre um pouco de imoralidade sexual, violência, espiritismo, corrupção, algumas blasfêmias, enfim. Mas esses não são meus momentos de aprendizado, são apenas meus momentos de lazer, de entretenimento, de diversão. Eu assisto apenas para me divertir, essas coisas não me afetam. Queridos irmãos, é muito perigoso acreditar nisso. Acreditar que não exista nenhuma relação entre entretenimento e moralidade, como se houvesse algum ambiente neutro para o cristão. Como se estivéssemos liberados de nosso compromisso com Cristo em nossos momentos de lazer. O que a gente não pensa muitas vezes é que, se estamos nos divertindo com coisas imorais, é porque já nos tornamos pessoas imorais. Se coisas que são uma ofensa a Cristo são consideradas aceitáveis para nós em nossos momentos de lazer, significa então que já fomos transformados por elas, que já nos tornamos pessoas sem nenhum discernimento moral. Significa que sutilmente já nos tornamos anticristãos. Afinal, o verdadeiro cristão, ainda que seja pecador, jamais achará o pecado divertido, jamais considerará o pecado como parte de suas opções de lazer. A serva do Senhor escreveu: é uma lei do espírito humano que, pelo contemplar, somos transformados. Você pode dizer: bom, eu não sou afetado pelas coisas que assisto. Mas eu repito, se você sente prazer e se diverte com aquilo que Cristo odeia, significa que você já foi afetado, só não percebeu. Eu te convido, caro amigo, a repensar. É claro que Deus pode nos proteger de todos os ataques de Satanás, é claro que Ele pode. Porém, caso nos aventuremos no terreno do inimigo, não temos nenhuma garantia de proteção contra o seu poder. Estamos numa guerra. De que lado você está? A Bíblia é muito clara. Ninguém pode servir a dois senhores. Perceba mais uma vez que é impossível alimentar duas naturezas ao mesmo tempo. Por isso, o convite divino é este: escolhei hoje a quem sirvais. Ainda dá tempo de escolher. Mas lembre-se, nossas escolhas não são meramente verbais. Não é o que eu digo, mas o que eu faço que determina a minha escolha. Tome sua decisão ao lado do exército vencedor. Aliste-se na fileira que está seguindo a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Abandone tudo aquilo que Satanás tem produzido e tem proposto para corromper sua mente por meio de seus olhos e ouvidos. E quando você tomar a decisão ao lado de Jesus, você acha que a guerra termina? Não. É aí que o conflito se intensifica. Mas há uma certeza. Veja, se Satanás vê que está em perigo de perder uma alma, ele se ativa ao máximo para conservá-la. E quando o indivíduo é despertado para o perigo em que se encontra, e aflito e fervorosamente busca forças em Jesus, o inimigo teme perder um cativo e chama um reforço de seus anjos a fim de encurralarem a pobre alma, formando um muro de trevas em torno dela.
Se, porém, a pessoa em perigo persevera e em sua impotência se lança sobre os méritos do sangue de Cristo, nosso Salvador escuta a fervorosa oração da fé e envia reforço daqueles anjos magníficos em poder a fim de a libertar. Satanás continua a chamar legiões de anjos maus para conseguir seu fim. Os voluntários súditos de Satanás são fiéis, ativos e unidos no mesmo objetivo. E se bem que eles se odeiem e guerreiem uns aos outros, aproveitam toda a oportunidade para promover o interesse comum. Mas o grande comandante do céu e da terra limitou o poder de Satanás. O poder de Satanás é limitado pelo poder de Deus. Por isso, quando cientes de nossa condição, nos lançamos aos pés do Salvador clamando por misericórdia, por perdão, por livramento, por restauração, clamando por arrependimento sincero, que pressupõe abandono daquilo que nos afastava de Deus, clamando por salvação, por mais fracos que sejamos. Sabe o que acontece? Veja. Satanás não pode suportar que se apele para seu poderoso rival, pois ele teme e treme diante de sua força e majestade. Ao som de fervorosa oração, treme todo o exército de Satanás. E quando anjos todo-poderosos, revestidos da armadura do céu, vêm em auxílio da desfalecida e perseguida alma, Satanás e seus anjos retiram-se, pois bem sabem que está perdida a sua batalha. Amém por isso. No grande conflito, Cristo já é vencedor. Mas quem vai vencer na sua vida? A decisão é sua. Aproveite melhor o seu tempo. Ainda dá tempo, mas o tempo está acabando. Por isso, tome a sua decisão hoje, antes que seja tarde demais.